Minha família disse que este ano não teríamos férias. Que o dinheiro estava curto. Eu acreditei até que meu cartão foi recusado por causa de cobranças absurdas, aluguel de iate para 12 pessoas, jantares ao pôr do sol, spa de luxo. Não confrontei ninguém. Apenas cliquei em contestar e congelei a conta conjunta de viagens. No porto, avisaram que não haveria pagamento nem embarque. Minha irmã mandou: "O que você fez?" E eu só respondi: "Corrigi um erro de cobrança." Meu pai surtou. No dia seguinte, minha mãe nos reuniu no início de junho e disse: "Este ano, não vai dar. Estamos falidos." Eu só concordei, aceitei em silêncio e transferi os $6.500 que juntei por anos para uma conta de alto rendimento. Sem brigar, sem me decepcionar. Pensei apenas: ano difícil. Inflação, gasolina alta, corte de horas no trabalho do meu pai. Me ofereci para pagar a conta de luz do verão, ninguém agradeceu. Não me surpreendi. Era sempre assim. Até que, na última quinta-feira, recebi 3 alertas seguidos do cartão: $3.800 para aluguel de iate em San Diego, $950 para cruzeiro com jantar, $1.200 para spa com brunch e champanhe. Tudo da nossa velha conta conjunta, aquela em que só eu depositava, e que meu pai dizia usar só em emergências. Fiquei olhando pro celular por 30 segundos. Depois contestei tudo, bloqueei a conta e sinalizei fraude. Naquela noite, eles iam embarcar. 4 dias no iate de luxo. Não falei nada. Esperei. 1 hora depois, recebi a mensagem da Meg em caps lock: "O que você fez?" Respondi: "Corrigi um erro." E então, o caos. Minha mãe deixou vários áudios gritando, dizendo que os humilhei na frente da amiga da igreja. Meu pai me chamou de ingrato, egoísta, traidor. Madji só mandou: "Espero que esteja orgulhoso." Na manhã seguinte, meu pai apareceu na porta. Sem avisar. Bateu até eu abrir. Estava vermelho, tremendo. Nem entrou, já foi gritando: "Você destruiu tudo." Humilhou a família. Você não faz ideia do que fez. Deixei ele falar até se esgotar. Aí falei: aquele dinheiro era meu. Eu guardava há 4 anos. Aquela conta só existia para viagens em família, não para mentirem que estavam falidos enquanto gastavam tudo escondido. E o pior, se tivessem apenas me pedido ajuda, eu teria dado. Mas preferiram mentir. Preferiram roubar. Porque achavam que eu nunca ia descobrir. Mas eu descobri. E não seria mais o Alex calado, obediente. Eles ainda não sabiam, mas aquilo era só o começo. 2 dias se passaram em completo silêncio. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação. Eu não sabia exatamente o que esperar, mas certamente não era isso. O silêncio nunca foi o estilo deles. Por um momento, pensei que talvez estivessem com vergonha. Que tivessem percebido o quão longe tinham ido. Dei a eles mais crédito do que mereciam. Na manhã do 3º dia, acordei com batidas na porta. Não abri. Sabia exatamente quem era. O olho mágico da câmera mostrou: era meu pai, parado com o velho boné de pescador, braços cruzados, rosto tenso. Ele não foi embora. Bateu mais vezes. Fiquei observando por quase 5 minutos, depois simplesmente voltei para a cama. Só então ele desistiu. 1 hora depois, vieram as ligações. Primeiro Megan, depois Madji, depois minha mãe. Quando não atendi, os recados de voz começaram a se acumular. Mais tarde, meu pai mandou uma mensagem. Covarde. Você nos humilhou diante de pessoas que nos conhecem há décadas. Arruinou uma memória que sua mãe planejou com tanto carinho. Depois de tudo que fizemos por você, é assim que retribui? Conserte isso. Não respondi. Em vez disso, naquela noite, fiz algo que devia ter feito há anos. Acessei a conta conjunta de viagens e imprimi cada transação dos últimos 12 meses. E não era só o iate e o spa. Eram dezenas de despesas que eu nunca havia notado. Airbnb, restaurantes caros, compras impulsivas, coisas que jamais me contaram. Tudo pago com o meu dinheiro. Eles não estavam falidos.
Estavam aproveitando, vivendo bem com minhas economias, enquanto olhavam nos meus olhos e diziam que não teríamos férias porque os tempos estão difíceis. Eu deveria estar com raiva. Mas não estava. Não mais. O que senti foi frieza. Uma clareza dolorosa. Tudo fez sentido. Eu tinha dado muitas chances, deixado muita coisa passar. Liguei pro banco. Expliquei tudo, que não autorizei as compras, que a conta havia sido usada de forma indevida. Eles congelaram tudo, iniciaram uma investigação, pediram acesso a registros telefônicos, IPSD e carta branca. Depois, entrei na conta de onde eu pagava as contas da casa, $487 de luz, $188 de água, $200 de internet. Todo mês, pelos últimos 2 anos. Cancelei tudo. Assim que os pagamentos foram suspensos, o caos começou. Minha mãe ligou. Não atendi. Vieram 5 mensagens de voz. Ouvi as 2 primeiras. Ela gritava, dizendo que a luz foi cortada no meio do banho, que estavam envergonhados, sentados no escuro. Que meu comportamento era infantil e rancoroso, exatamente o tipo de coisa, segundo ela, que levava pais a cortarem laços com os filhos. Ela disse isso como uma ameaça, mas soou patético. Eu pago as contas deles desde os 22. Tenho 28 agora. Mega mandou o print de uma transferência recusada no Venmo, com a legenda: então é isso que você virou. Madji respondeu 1 hora depois. Acha que isso te faz parecer forte? Só mostra que estávamos certos em não confiar em você. Isso me fez parar. Não confiar em mim? Eles roubaram de mim. Mentiram. E agora eu era traidora? Naquela noite, meu pai ligou de novo. Atendi. Ele foi direto. Você é uma vergonha. Tá agindo como uma estranha. Tá mexendo com coisas que não entende. Acabou com a gente. Me envergonhou como pai. A família toda te vê diferente agora. Tá fazendo escândalo por nada. Tudo isso só porque não foi chamada para uma viagem? Foi nesse momento que perdi a paciência. E eu disse a ele, não se trata de ter sido deixada de fora. Aquilo não era sobre ter sido deixado de fora. Era sobre ser enganado, usado e tratado como um caixa eletrônico. Eu disse a ele que eles podiam ter pedido ajuda, mas, em vez disso, me roubaram. E não foi só agora. Fazia anos. Ele não negou. Só disse: você ainda vai se arrepender de ter feito isso com a gente. E eu respondi, com calma: não. Quem vai se arrepender é você, por ter feito isso comigo. Porque isso, nunca mais vai acontecer. Desliguei. Depois desliguei o celular. Fui dormir. E, pela primeira vez em muito tempo, não senti culpa. Senti alívio. Liberdade. Mas algo em mim dizia que aquilo ainda não tinha acabado e eu estava certo. Não demorou para a raiva deles dar lugar à estratégia. Era sempre assim, primeiro explodiam, depois tentavam manipular. Só que, desta vez, era diferente. Eu não era apenas o filho que se afastou. Fui quem levou o dinheiro junto. 3 dias depois do corte, Megan postou uma foto num posto de gasolina com a legenda: é isso que acontece quando a família te trai? Madji comentou: sempre os quietinhos que esfaqueiam pelas costas. Eu nem seguia mais nenhum deles, mas um amigo me mandou o print. Eles estavam tornando tudo público, distorcendo os fatos, se fazendo de vítimas. Eu era o vilão. O irmão invejoso que se voltou contra a própria família. Logo vieram as ligações de parentes distantes. Uma tia de Houston. Uma prima que não falava comigo há 2 anos. Todos repentinamente preocupados. Ouvi dizer que você abandonou seus pais. Tá tudo bem? Por que cancelaria a viagem que eles planejaram com tanto carinho? Sua mãe não tá bem, Alex. Você devia ligar pra ela. Foi aí que percebi, não era só mágoa. Eles queriam me punir. Depois descobri, por alguém que ainda fala com eles, que estavam tentando achar meios legais de acessar o restante do dinheiro da conta conjunta. Mas já era tarde.
O banco havia bloqueado tudo. O local estava sob investigação e nada podia ser feito sem ordem judicial. Fiquei em silêncio. Não respondi às postagens. Não atendi ligações. Não me defendi. Só observei. Até que algo estranho aconteceu. Certa manhã, recebi um e-mail do meu escritório de locação. Alguém ligou fingindo ser eu, pedindo cópias dos meus comprovantes de renda e de emprego para fins fiscais. O escritório achou suspeito e me contatou. Aquilo foi a gota d'água. Liguei novamente para o banco e ampliei o relatório de fraude, agora incluindo possível roubo de identidade. Mudei todas as senhas, congelei meu crédito e comecei a registrar tudo. Na próxima vez que meu pai ligou, não atendi. Mas ele deixou um recado. Até hoje lembro da primeira frase. Não sei quem você pensa que é agora, mas não vamos deixar você destruir esta família. A ironia era gritante. Eles me roubaram, mentiram, me expuseram e tentaram invadir minha vida privada e eu era quem estava destruindo a família? Decidi encontrá-los uma única vez. Não para reconciliar, só para olhar nos olhos deles e ver o quanto tinham se afundado na própria mentira. Marcamos num restaurante entre nossas casas. Quando cheguei, papai já estava sentado. Megan e Madji também. Mamãe chegou por último, como se estivesse entrando numa audiência. Começaram mansos. Disseram que estavam preocupados. Que só queriam conversar. Então Megan soltou. Todos nós cometemos erros, Alex. Você poderia ter lidado com isso de outro jeito. Olhei para ela e perguntei. E que erro exatamente eu cometi? Ninguém respondeu. Até que minha mãe disse. Você não precisava cortar tudo. Isso foi cruel. Eu me recostei na cadeira, olhei para os quatro e disse, com toda a firmeza. Eu não quero mais ser o caixa eletrônico da família. O limite foi ultrapassado no momento em que usaram o meu dinheiro e mentiram sobre isso. Não se tratava do iate, do spa ou do jantar. Era sobre os anos em que estive lá, esperando, e ninguém nunca perguntou se eu estava bem. A expressão do meu pai mudou. A fachada calma se quebrou. Ele disse que eu estava agindo como um rei punindo seus súditos. Que eu me tornei arrogante. Que ele não me criou para ser assim. E eu respondi. Você tem razão. Você não me criou. Você me usou. Ele se levantou e foi embora. Megan foi atrás. Madji me encarou por alguns segundos antes de sair também. Só minha mãe ficou por mais um instante. E então disse. Essa família não vai esquecer o que você fez. Eu respondi, olhando firme. Ótimo. Talvez assim finalmente se lembrem do que fizeram comigo. Ela se levantou e saiu. Era apenas julho, e eu sabia, aquilo era só o começo. Mas eu não estava com medo. Eu não tinha mais nada a perder e tudo a ganhar. Depois daquele jantar, tudo ficou silencioso. Mas não era paz. Era o silêncio antes da tempestade. Eu conhecia bem. Eles nunca deixavam um conflito terminar assim. Não sabiam aceitar consequências. Eles viam limites como desafios a serem driblados. 2 semanas se passaram. E então veio a próxima onda. Tudo começou com uma carta. Uma carta física, dobrada, colocada direto na minha caixa de correio. Sem selo, sem remetente. Só meu nome, escrito com a caligrafia do meu pai. Dentro, uma única página, um documento intitulado Aviso de Obrigação Familiar. Eu ri. Ele tentava dar um ar oficial ao absurdo, dizia que eu devia $23.000 à família por anos de pensão alimentícia não paga e recursos fornecidos durante minha criação. Listou mantimentos, contas de luz da adolescência e até uma cobrança de Wi-Fi de 2009 a 2016. No fim, só 2 palavras. Faça o certo. Joguei no lixo. Bloqueei o número dele de novo. No dia seguinte, Megan tentou entrar no meu prédio. Disse ao porteiro que estava verificando o estado mental do irmão. A segurança teve que escoltá-la para fora quando ela se recusou a sair. 2 dias depois, Madji me marcou num story no TikTok. Era um vídeo fake,
ela chorando diante da geladeira vazia. A legenda? Quando seu irmão corta o dinheiro e seus pais não têm mais como comprar comida. Eu nem seguia mais ninguém da família. Alguém do trabalho me mandou. Foi aí que caiu a ficha, isso já não era mais sobre dinheiro. Era sobre controle. Eles tinham perdido a coleira, e agora estavam se debatendo, tentando agarrar qualquer coisa. Mas eu fiquei calmo. Liguei pro RH e expliquei tudo, só por precaução. Avisei que, caso alguém da minha família entrasse em contato, especialmente fingindo ser referência ou algo assim, já estariam preparados. Meu chefe ficou surpreso, mas me apoiou. Verifiquei meu Venmo. Mega havia solicitado $2.500 com a nota emergência. Maddi, $800, só com um emoji triste. Eu não neguei. Não respondi. Só deixei os pedidos ali, sem tocar neles. Então, algo mudou. No domingo, pela primeira vez em 2 anos, eu não paguei as contas da casa. Nada de luz, gás ou internet. Queria ver o que aconteceria. A resposta veio na segunda de manhã. A luz foi cortada durante a madrugada. Eles ligaram para a companhia elétrica, que explicou, os débitos automáticos tinham sido desativados. A internet já estava fora do ar. À tarde, a água foi suspensa por atraso. Minha mãe deixou uma mensagem de voz, chorando, implorando para eu pagar só aquele mês. Disse que poderíamos conversar. Meu pai escreveu: não faça isso com sua mãe. Maddi mandou: você está literalmente nos torturando. E eu não respondi. Em vez disso, abri o grupo da família, o mesmo que eles usaram para planejar a viagem de iate sem me contar, e escrevi uma última mensagem. Eu escrevi: cansei de ser o plano B de vocês. Mega e Maddi têm 19 anos. Já são adultas. Que arrumem empregos. Que ajudem vocês. Passei 6 anos pagando contas sem receber um obrigado. Não vou mais fazer isso. Isso não é vingança. É clareza. Ninguém respondeu. Pela primeira vez em muito tempo, o meu silêncio falou mais alto que qualquer grito deles. Demoraram 2 dias para reagir à mensagem no grupo da família. 2 dias longos, pesados, cheios de vazio. Nenhuma notificação, nenhum pontinho de digitação. Por um momento, achei que tinham aceitado. Que tinham entendido. Que era o fim. Mas não. Eles só estavam se reagrupando. Na quarta tarde, recebi uma ligação de um número desconhecido. Deixei tocar até cair na caixa postal. Pouco depois, ouvi a mensagem. Esperava raiva. Culpa. Mas não foi nenhuma das duas. Era meu tio Jeff. Ele não falava comigo há anos. Irmão mais velho do meu pai. Sempre excluído das festas, chamado de problemático, bêbado, pessoa difícil. Mas sua voz estava calma. Direta. Oi, Alex. É o Jeff. Ouvi tudo. Você não me deve nada, mas, se quiser saber a verdade sobre seu pai e o dinheiro, me liga. Liguei naquela noite. E ele me contou coisas que reviraram meu estômago. Disse que meu pai pegava dinheiro emprestado de parentes há anos e às vezes usava meu nome para garantir que o pagamento viria. Disse que meu pai contava por aí que eu estava cuidando das finanças da família e usava isso como desculpa para pedir dinheiro a primos e até a uma ex-colega da minha mãe. Jeff também confirmou algo que eu sempre suspeitei, mas nunca pude provar. A conta de viagens foi acessada por um dispositivo clonado. Não do celular do meu pai, mas de um backup antigo que eles ainda tinham em casa, um que eu nem lembrava mais que existia. Ele disse que viu Megan usando esse aparelho meses atrás, numa visita. Aquilo partiu algo dentro de mim. Eu estava enganado sobre a gravidade disso tudo. Não era impulsivo. Era premeditado. Organizado. Eles sabiam exatamente o que estavam fazendo. E então Jeff disse algo que me pegou de surpresa. Estou pensando em contratar um advogado. Talvez você também devesse. Se começarem a mexer com seu nome ou seu crédito de novo, vai precisar se proteger. A ficha caiu ali.
Não era mais só drama familiar. Era fraude. Era roubo. E a única razão pela qual eles não estavam respondendo criminalmente é porque eu ainda não tinha denunciado. Na manhã seguinte, Megan apareceu no meu trabalho. A segurança me ligou antes de deixar ela subir. Vi pelas câmeras, ela tentava convencer dizendo que era uma emergência emocional, que precisava falar comigo. Pedi à segurança que a escoltasse para fora e que registrassem tudo. No mesmo dia, recebi um alerta do meu relatório de crédito. Alguém tentou abrir um cartão de loja em meu nome. Usaram meu nome completo, data de nascimento e um endereço antigo. Relatei na hora. Naquela noite, fiz um boletim de ocorrência oficial. Ainda não era uma queixa criminal formal, mas era o começo. Anexei tudo, a carta do meu pai, prints das cobranças no Venmo, o alerta de crédito. Incluí os detalhes que Jeff me contou com nomes. E então, congelei meu crédito permanentemente. Na manhã seguinte, mais uma ligação. Dessa vez, da minha mãe. Nenhuma mensagem de voz. Só ligações sucessivas. Na terceira, atendi. Dessa vez, ela não chorou. Disse que sabia que eu tinha falado com o Jeff. Que eu não fazia ideia do tipo de dano que estava causando à família. E então ela disse, com um tom frio: se você levar isso adiante, nós vamos reagir. Tenha cuidado, Alex. Você ainda é nosso filho. A última carta dela. A última jogada. Ela achava que a palavra filho ainda me prendia. Mas não prendia mais. O que aconteceu depois foi ainda mais inesperado. Naquela noite, o tio Jeff ligou de novo. Disse que meu pai apareceu na casa dele furioso, exigindo saber o que ele havia me contado. A situação ficou tão tensa que meu pai acabou empurrando Jeff, que chamou a polícia e entrou com uma ordem de restrição. Agora, meu pai também tinha um boletim de ocorrência em seu nome. A estrutura da família perfeita estava se esfarelando pedaço por pedaço e eles sabiam. Eu percebi pela forma como ficaram em silêncio depois disso. Sem mais mensagens. Sem pedidos falsos no Venmo. Sem posts públicos tentando me pintar como vilão. Nada. Estavam se reorganizando. Mas, dessa vez, eu é que estava no controle. E ainda faltava uma última peça. Eles não esperavam o passo final. Chegou o 1º de agosto. E, pela primeira vez, nenhum pagamento foi feito. Esse era o verdadeiro teste. Eles sabiam da minha rotina. Eu sempre pagava as contas deles no 1º dia do mês pontualmente. Eles dependiam disso. Mas agora, nada. Sem energia. Sem gás. Sem internet. Sem seguro. Até removi meu cartão dos pagamentos automáticos dos planos de telefone, algo que vinha mantendo escondido desde o primeiro iPhone da Megan, ainda no ensino médio. Acordei com 13 chamadas perdidas. Ao meio-dia, eram 32 mensagens, espalhadas por todos os apps em que ainda podiam me alcançar. A melhor veio do meu pai. Você já fez seu ponto. Agora conserte isso. Não respondi. Naquela noite, minha mãe enviou um vídeo. Ela andava de um lado para o outro na sala, com as luzes apagadas, dizendo que meu pai estava gritando, que os gêmeos choravam, e que ela não podia acreditar que eu faria isso depois de tudo que eles fizeram por mim. Tudo o que eles me deram. Eu sentei no meu apartamento, com o ar-condicionado ligado, luzes acesas, uma caneca de café na mão. E pensei. Eles ainda não entenderam. Nem agora. Então, enviei uma última mensagem. Clara. Direta. Sem discussão. Apenas encerrando. Vocês me usaram. Mentiram para mim. Tentaram me destruir quando me defendi. Paguei suas contas por anos sem um obrigado. E ainda esperam mais. Não. Megan e Maddy têm 19 anos, não 9. Que consigam empregos. Eu não sou mais o banco da família. Não me procurem mais. 5 minutos depois, Megan ligou. Deixei tocar. Depois, Maddy. Depois, minha mãe. Todos ignorados. Então veio meu pai.
Dessa vez, eu atendi. No início, ele ficou em silêncio. Sem gritos. Sem raiva. Só silêncio. É isso? Ele perguntou. É isso. Respondi. Pausa longa. Então ele murmurou. Você está cometendo um erro. E eu disse. Não. O erro foi há 6 anos, quando comecei a pagar por pessoas que me viam apenas como uma carteira. Desliguei. 3 dias se passaram. Sem ligações. Sem mensagens. Então recebi uma mensagem da minha tia, aquela que sempre ficou longe das confusões familiares. Seus pais passaram aqui. Estão diferentes. Cansados. Silenciosos. Megan se candidatou a um emprego na loja de animais. Maddi também. Acho que agora eles entenderam. Eu não respondi. Não foi vingança. Foi libertação. O peso que eu carregava não era só financeiro. Era culpa. Pressão. Os anos em que eu acreditei que só teria valor se continuasse doando, cedendo, pagando. Agora, pela primeira vez, eu era eu. E eu não voltaria atrás. 3 meses se passaram. Um tipo de silêncio diferente e estranhamente calmo. Sem ligações. Sem mensagens de texto. Sem áudios da minha mãe, no meio da madrugada, me culpando pela vida deles. Megan e Maddi também estavam caladas. Eu sabia que estavam trabalhando. Um amigo me mandou uma foto da Megan, repondo prateleiras numa Walgreens. Aquele olhar distante e congelado, o mesmo que ela costumava zombar quando via nos outros. Ouvi dizer que Maddi estava empacotando compras numa rede local. Na foto, o crachá dela estava torto. Eu não procurei nenhuma delas. Não senti prazer. Não me vingi. Eu apenas segui em frente. Então, na última terça-feira, recebi uma carta pelo correio. Não era uma cobrança. Nem um aviso legal. Apenas um envelope branco, com meu nome escrito à mão na frente. Sem remetente. Dentro do envelope havia apenas uma fotografia. Algo que eu não via havia mais de uma década, eu, com uns 11 ou 12 anos, sentada sobre uma toalha de praia entre minha mãe e meu pai. Estava segurando uma caixinha de suco, olhando para o sol, usando uma daquelas viseiras de plástico baratas. Mamãe me envolvia com o braço. Papai estava sorrindo de verdade. Fiquei olhando para aquela imagem por muito tempo. Não porque me comoveu, mas porque eu não conseguia entender o que eles achavam que aquilo iria provocar em mim. No verso, em letras firmes e bem traçadas, havia apenas uma frase. Lembre-se de quem você era antes de tudo isso. Era só isso. Virei o envelope e percebi algo estranho, uma mancha no canto inferior, como se tivessem tentado apagar algo escrito a lápis, mas restou um leve traço. Coloquei sob a luz e consegui distinguir o que parecia o início de um número de telefone. Faltava um dígito. Foi de propósito? Ou um erro? Tanto faz. Eu não iria ligar. Mas aquele instante, aquela foto, aquela tentativa mudou algo em mim. Porque provava o que eu já suspeitava. Eles não desistiram. O silêncio não era rendição. Era pausa. Eles estavam esperando. Observando. Planejando. E talvez, só talvez, tentassem mais uma vez.